Salve, salve, juventude, firmeza total? Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre as propriedades coligativas e os cálculos envolvendo essas propriedades. Só para a gente relembrar, temos a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil a um solvente. Todas as propriedades coligativas são causadas por essa adição do soluto não volátil a um solvente. Temos também a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. E temos a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, e a osmose, que seria a passagem de um solvente por uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, como a gente já falou no vídeo passado, o principal fator que vai influenciar nas propriedades coligativas é o fator de Van't Hoff, que seria o número de partículas formadas desse soluto não volátil quando é adicionado em um solvente, formando uma solução, e que vai definir qual vai ser a intensidade daquela barreira exercida pelo soluto para impedir esse solvente de evaporar ou congelar. Então, o fator de Van't Hoff ele vai ser dado por essa fórmula aqui, né? Ele vai ser representado pela letra I, ele vai ser igual a alfa, que seria o grau de ionização, que representaria a quantidade de partículas que se ionizam. Por exemplo, coloquei uma substância iônica lá e 50% dela se ionizou. Então, meu alfa vai ser igual a 0,5. Coloquei uma substância iônica lá em solução e 80% dela se ionizou. Então, meu alfa vai ser 0,8. Esse é o alfa. Vezes o Q, que seria o número de partículas. Por exemplo, NaCl se ioniza formando Na+, e Cl-. Então, portanto, duas partículas. Esse seria o Q para o NaCl. Beleza? Se a substância iônica está totalmente ionizada, então o alfa vai ser 100%, né, que seria igual a 1. Portanto, o I seria exatamente igual ao número de partículas formadas por ele. Seria o caso dos sais ali que se ionizam 100%. Se o alfa for diferente de 100%, ele tem que ser levado em consideração. Para o caso de substâncias covalentes, aí o alfa vai ser 0, então o I sempre vai ser igual a 1 para substâncias covalentes. Muito bem. E aí, vamos ver agora como a gente usa esse I no efeito tonoscópico. O efeito tonoscópico seria abaixamento da pressão de vapor do solvente. Então, ele vai ser dado por ΔP sobre T2 é igual a KT vezes W sobre vezes I, né? Então, ΔP seria o abaixamento da pressão de vapor em números absolutos ali, da unidade de pressão que está sendo utilizada. Pode ser ATM, pode ser milímetros de mercúrio, pode ser Pascal, que seria a unidade do SI, depende do que o exercício te dá. P2 seria a pressão de vapor do solvente puro, né? Ela vai ser tabelada, vai depender lá da temperatura que está esse solvente e vai depender também de qual solvente ele é. KT vai ser a constante tonoscópica, né? Que vai ser dada pela massa molar do solvente dividida por 1000. Então, essa seria a constante tonoscópica. W é a molalidade. Molalidade seria a concentração que você tem, o número de mols de soluto dividido pela quantidade de quilos da solução. E vai ser o fator de Van't Hoff, que a gente acabou de falar. Muito bem. Então, assim, substituindo esses valores, você é capaz de calcular o abaixamento da pressão de vapor devido à adição de um soluto não volátil a um solvente. Se o exercício te perguntar o abaixamento relativo, que seria quanto abaixou? 1/4, abaixou para 1/4, abaixou para 1/3, abaixou para 1/8, aí você utiliza lá ΔP sobre P2. Esse seria o abaixamento relativo. Esse abaixamento relativo também vai ser igual à fração molar, representada aqui pelo X1, que seria o número de mols de soluto dividido pelo número de mols total.
Essa seria aqui a fração molar do soluto, né? Ela seria igual ao abaixamento relativo que ocorre na pressão de vapor. Muito bem, prosseguindo lá para o efeito ebulioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil a um solvente. Então, ΔTe, que vai ser o aumento da temperatura de ebulição, vai ser dado pelo Ke vezes W vezes I. Então, ΔTe vai ser aumento da temperatura de ebulição, né? A variação na temperatura de ebulição. Ke é a constante ebulioscópica, que é dada por R vezes Te dividido por 1000 vezes Le. O que seria esses valores aí? Então, R é a constante dos gases. Pode ser dois valores, principalmente ali, ou 0,082, se for litro atm por Kelvin mol, ou 8,31, se for Pascal metro cúbico sobre Kelvin mol. Te vai ser a temperatura de ebulição do solvente puro e Le vai ser o calor latente de ebulição do solvente puro também. Então, são valores tabelados esses dois aqui. A partir disso, substituindo na fórmula aqui, você consegue calcular qual seria o aumento da temperatura de ebulição causada aí pelo efeito ebulioscópico, pela adição de um soluto não volátil a um solvente. Muito bem. Efeito crioscópico. Fórmula aqui do efeito crioscópico muito parecida com a do efeito ebulioscópico. Então, ΔTc é igual a Kc vezes W vezes I. ΔTc vai ser a variação na temperatura de congelamento, né? Que no caso está abaixando. Kc é a constante crioscópica dada por RTc sobre 1000 vezes Lc. Então, o que vai ser esse R? É o que a gente já falou ali. R é a constante dos gases. Pode ser esses dois valores que estão ali em cima. Tc vai ser a temperatura de congelamento do solvente puro, dividido por 1000 vezes Lc. Lc, calor latente de congelamento do solvente puro também. Muito bem. Aí, substituindo os valores aqui na fórmula, você consegue descobrir qual é o abaixamento da temperatura de congelamento que rolou pela adição do soluto não volátil ao solvente. Por último, a pressão osmótica. Pressão osmótica seria aquela pressão necessária para que o processo de osmose pare de acontecer. Como a água está em fluxo, passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para que esse fluxo pare de acontecer, você precisa aplicar uma pressão para estabelecer o equilíbrio ali entre esses dois meios, né? E remar contra a corrente de água que está vindo. Então, a pressão osmótica, representada pela letra grega π, vai ser dada por M, que seria a concentração molar, então concentração em mol por litro, vezes o R, que é a constante dos gases, que a gente acabou de falar ali, T, temperatura em Kelvin, e I, fator de Van 't Hoff. Então, temperaturas aqui nessas fórmulas passadas sempre são em Kelvin, nunca em graus Celsius. Beleza, pessoal? Um abraço aí, até a próxima aula.